Muito bem, vamos responder as perguntas que vocês enviaram. Nós iremos aqui fazer uma live com a participação do pastor Micael e do Eliel, mas como não está sendo possível, nós precisamos ganhar um pouco mais de tempo. Mas vamos resolver isso numa outra oportunidade. Não trabalhamos isso em outra plataforma, uma facilidade é um pouco mais diferente. Mas o pastor Micael vai estar aqui me enviando as perguntas que foram apresentadas no nosso grupo especial de WhatsApp. E ele apresentou aqui, portanto, a primeira pergunta, E ele vai estar encaminhando para mim no WhatsApp aqui e eu vou estar respondendo a sua pergunta. Muito bem? A primeira pergunta que foi apresentada aqui é se treinar uma pregação, se ela vai perder esta unção, essa espontaneidade. E é interessante você fazer essa consideração. Agradeço aqui ao pastor Wellington, que foi quem fez a pergunta. E, de fato, no desenvolvimento da oratória, o treino, ele é uma necessidade. E é muito importante você separar algumas coisas. Separar o que é a homilética e o que era o ministério da palavra. O ministério da palavra tem uma característica muito particular no que diz respeito aos elementos que envolvem a unção, a devoção, os aspectos espirituais, todos vão sendo trabalhados com a ênfase do ministério da palavra. No entanto, a homilética, ela visa oferecer para você as ferramentas que vão te ajudar a comunicar de uma maneira mais eficaz. E o treinamento ele é importante sim, mas hoje nós temos alguns recursos. De fato era comum as pessoas trabalharem na frente de um espelho para treinar o que? A sua forma de gesticular, para treinar a sua forma de comunicação. Hoje você tem uma câmera de um celular e eu penso que a melhor forma de você fazer esse treinamento é, portanto, com um celular. Tente filmar você pregando e aí você vai poder corrigir alguns vícios, alguns comportamentos. Isso é muito fundamental para o nosso desenvolvimento. E sabe, você tem que trazer isso de uma forma muito consciente. Primeiramente, é importante você ter um grupo de pessoas que irão, então, te ajudar a corrigir. Nós somos, às vezes, muitos perfeccionistas. Então, um dos focos principais que eu diria é que o treino, ele não vai eliminar a unção, porque são duas coisas complementares. Quanto melhor você estiver treinado, mais você poderá, de alguma forma, oferecer uma dinâmica e uma apresentação mais objetiva. Então, respondendo ao nosso amigo, a pergunta que ele apresenta aqui é não. Treinar não vai de forma alguma te impedir de fluir com a unção. O que bloqueia a unção é muitas vezes as nossas emoções. O que bloqueia a unção é muitas vezes nós perdemos a consciência da batalha espiritual que nós estamos travando. O que bloqueia a unção é quando nós não pagamos o preço de uma consagração para entregar a mensagem que nós iremos transmitir. Então você precisa fazer as duas coisas. Por um lado, treinar. O desenvolvimento da oratória, ele se dá através de um treino. Isso gera uma grande superação. Na Grécia Antiga, conta-se a história de um homem chamado Demócles. E ele tinha um propósito de ser um grande orador. Mas ele tinha alguns cacuetes, ele tinha alguns comportamentos que o deixavam tanto quanto inadequado para aquilo que ele queria fazer. Demonstra o que ele fez. Ele foi até a tribuna
preparou seu discurso e ele foi ridicularizado. Ele tinha mania de levantar os ombros quando falava. A voz dele era uma voz fraca e esta atitude não contribuía para o sucesso da pregação, ou melhor, do seu discurso. E sabe, um ponto muito fundamental, o que ele fez? Ele decidiu treinar. Foi para um local reservado e estabeleceu, então, uma prática de treinamento rigorosa. Ele anotou quais eram as suas deficiências. E ele foi percebendo isso. Ele percebeu que ele poderia fortalecer a sua voz, cuidando melhor da sua saúde. E então, todos os dias, ele fazia corridas e caminhadas na praia com a finalidade de fortalecer. Ele aprendeu que a sua voz, a sua dicção, também não era tão clara. E o que ele fez? Criou uma forma de se articular melhor. Naquela época, a estratégia que ele usou foi colocar alguns seixos, algumas pedras lisas na boca, e ele tentava com isso desenvolver a sua dicção. Ao treinar, ele pegou 2 lanças e colocou à altura dos seus ombros, de maneira que todas as vezes que ele iria falar, ele levantasse os ombros, ele era ferido com aquelas lanças. Esta atitude mudou o treinamento, mudou a postura dele. 6 meses depois, ele se apresentou novamente na tribuna. E agora, ele teve um resultado diferente. Ele havia sido vencido a princípio pela tribuna, mas ele não havia sido vencido por ele mesmo. E é interessante que alguns historiadores dizem que ele rapou a cabeça de um lado e deixando o outro lado sem cortar. De tal forma que ele fez isso para tirar todas as distrações. Ele não queria que uma distração concorresse com o seu objetivo. E ele fez isso, se expondo às vezes a uma situação ridícula, para que ele pudesse, 6 meses depois, voltar à tribuna. E qual foi o resultado? Demóstenes, ele se tornou o pai da oratória, porque ele sabia das suas deficiências e ele começou a treinar. Então, observe o seu sermão, grave você pregando e tenha coragem de fazer uma análise e pedir que outras pessoas façam isso também. E talvez você precise treinar a introdução ou o apelo, seja qual for a área. Você pode então trazer isto como um treinamento importante. Então, o treinamento ele vai contribuir. Treine a sua dicção, treine a sua forma de gesticular, treine até você perceber que aquele ponto que precisava ser desenvolvido, você conseguiu fazer isso. Muito bem? E quanto à unção, como eu disse, ela é o resultado de uma busca intensa pelo sobrenatural. Nós costumamos dizer que uma pregação ela tem que ser inspirada. E a inspiração ela vem através desta unção. Muito bem? A próxima pergunta, o pastor Micael me envia aqui, é: qual o maior desafio de um pregador nos dias atuais? Qual o maior desafio de um pregador nos dias atuais? É uma excelente pergunta. Eu gostaria de destacar a palavra desafio na sua pergunta. Por quê? Principalmente porque toda geração ela tem o seu desafio. E o pregador ele só pode saber qual é o seu desafio nos dias atuais se ele compreender o que é os dias atuais. Se você não faz uma leitura geopolítica, psicológica, antropológica, filosófica da sociedade como um todo, como compreender o desafio?
É preciso gastar um tempo ouvindo umas pessoas. É preciso gastar um tempo fazendo uma leitura da realidade dos tempos atuais. E 2 pregadores do século XX se destacaram com isto. Um deles foi Karl Barth e o outro foi Billy Graham. Embora ambos tivessem ministérios tão diferentes, eles eram conhecidos com a forma como que a sua pregação tinha um aspecto contemporâneo. Um dos jornais colocou a seguinte manchete: venha ouvir Billy Graham. Em uma das suas mãos ele segurará a Bíblia e na outra mão ele estará segurando um jornal. Essa expressão implicava, e ela foi dita, porque as pessoas sabiam que aquilo que Billy Graham pregava era uma resposta ao clamor do mundo. Então, para você saber qual é o maior desafio dos dias atuais, temos que compreender isso. E fazendo uma leitura em apenas um aspecto dos dias atuais, você precisa estudar e compreender um pouco acerca da pós-modernidade. A pós-modernidade, ela apresenta hoje como um desafio do nosso tempo. Se você faz uma leitura do século XX, outros pregadores tiveram seus desafios, como por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Isso foi um desafio muito sério, onde os pregadores precisavam trazer uma resposta para o clamor do seu tempo. Isso trouxe outros movimentos que foram vindo. Talvez um dos desafios também foi o chamado contracultura, um movimento hippie, um movimento de desconstrução, começava a surgir como uma reação ao comportamento agora do Vietnã, ou da guerra do Vietnã. E isso deu força para que um outro inimigo surgisse, que ficou conhecido como o comunismo. No século XX, este era um grande desafio, era um desafio real, aonde pregar o Evangelho em determinados contextos ainda era chamado de a cortina de ferro. Isto era um grande desafio. Então isso ameaçava de uma forma ou de outra. No século XX também tinha uma plena expansão do evolucionismo. Era comum você ir para uma escola e ser ridicularizado, e chegar numa faculdade e sair dali muitas vezes desviados. Isto era um desafio. E eu me lembro exatamente deste contexto. Quantas vezes nós vimos isso? Eu me lembro de uma vez, ainda no ginásio, ao ver um colega de sala ser ridicularizado por um professor. E ele fez isso porque a aula de biologia apresentava a teoria da evolução como se ela fosse praticamente uma lei. Aquele colega não tinha uma resposta. Ele não tinha como dar uma explicação àquele desafio que era apresentado continuamente. Sabe, aquela atitude me levou a um posicionamento diferente. Eu chamei aquele colega, chamei alguns grupos de alunos e nós começamos então a estudar uma forma de trazer uma resposta a isso. E foi então que ainda naquele contexto a apologética, ela se demonstrou eficaz, porque a questão não era a proposta do evolucionismo ou do comunismo, era que as pessoas que professavam a fé não sabiam muitas vezes elaborar uma resposta. E um texto que me chamou muito a atenção naquela época é um texto de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, quando ele dizia: antes santificai a Cristo como Senhor no seu coração, e estai sempre preparado para responder àqueles que buscam a razão da esperança que há em vós. No entanto, o nosso maior desafio hoje é o que eu chamo de pluralidade. A pós-modernidade,
ela impôs alguns desafios. E o pregador hoje, ele terá que entender o que é esse pluralismo. Deixa eu te colocar alguns pontos sobre isso. Primeiramente, trata-se aqui de uma multiplicidade de verdades. A pós-modernidade, ela tem uma característica de dizer que não se existe uma verdade, principalmente uma verdade que seja absoluta. O que existe são verdades, são pontos de vista. De tal forma, então, que as pessoas hoje, elas têm opiniões sobre tudo. E essas opiniões são tidas como verdades, com pontos de vista colocados ali de uma forma absoluta. A pós-modernidade, ela apresenta como uma desconstrução de valores, uma desconstrução de princípios. E é justamente por isso que nós vemos hoje tantos pregadores relativizando a Bíblia. Se no século XX nós tínhamos um foco em defender as Escrituras, em mostrar a relevância das Escrituras, no século XXI nós nos deparamos com um novo desafio, onde os pregadores, onde os pastores fazem um desserviço à fé. Está na moda hoje você questionar a inspiração, a validade e a relevância das Escrituras. E talvez alguém ache que ele está sendo muito inteligente, porque ele vai para as redes sociais questionar a fé, questionar a revelação das Escrituras. O que ele não sabe é que ele é uma vítima deste próprio sistema. Ele é uma vítima desta pós-modernidade. E um autor que trabalhou isso com muita propriedade é o polonês sociólogo Zygmunt Bauman. Na sua série de livros, ele vai trazer uma visão, uma interpretação sobre esses desafios. E é interessante porque enquanto lá no século XX, Alvin Toffler escreveu 2 livros importantes. Um deles é A Terceira Onda e o segundo, O Choque do Futuro. Nesses 2 livros, este autor, ele previa os desafios que você, como pregador, enfrentaria nos nossos dias. Então você precisa trazer uma compreensão, principalmente acerca do pluralismo e dessa pós-modernidade. E eu digo que você, como pregador, tem esse desafio. Você também tem como desafio, hoje, uma disputa pela atenção. Enquanto, em muitas conferências, onde nós nos reunimos para estudar a palavra, as pessoas levavam suas Bíblias, manuseavam as Escrituras, e isso era feito com temor e com reverência. Hoje, as pessoas levam seus celulares para as pregações, e talvez você pense que ela está ali abrindo, a sua Bíblia virtual, que é de fato uma grande ferramenta, mas logo a sua atenção, ela se volta para outros aplicativos. Então, são essas distrações também representam um grande desafio. É preciso que você, como pregador, compreenda isso e se prepare para dar uma resposta a esses clamores. A pós-modernidade, ela apresenta exatamente esse grande desafio, o que eu chamei aqui de pluralismo. Note o quadro de confusão no meio da igreja evangélica hoje, aonde um diz uma coisa, outro diz outra coisa, e as pessoas elas simplesmente usam a Bíblia nesse contexto. Então você precisa levantar-se como pregador e mostrar a necessidade de ter uma visão de Cristo. O seu maior desafio hoje é pregar uma mensagem que seja inspirada, verdadeira,
uma mensagem que seja também uma resposta ao clamor desta geração. Porque caso contrário, nós não venceremos esse grande desafio. E o último momento, respondendo essa pergunta, antes de passar para a próxima, e dá tempo aí de você colocar ainda suas perguntas, seria, sem dúvida, você compreender que você precisa estar preparado e buscar uma qualificação. E este curso aqui, ele tem essa finalidade. A homilética, ela visa isso. Mas nós carecemos de mentores. Nós carecemos de nos deixar sermos treinados de uma maneira muito prática, muito relevante, para que nós possamos, portanto, estar qualificados. Muito bem? A próxima pergunta, ele diz assim: como podemos fazer com que a nossa pregação se torne relevante em relação ao mundo que vivemos? Essa pergunta está relacionada também à questão dos desafios anteriores. E a palavra natural é relevante. E como você pode fazer isso? Construindo pontes entre as Escrituras e o mundo atual. E a finalidade de uma ponte é fazer com que quem está de um lado vá para um outro lado. E esta busca por relevância, ela começa também quando você vai trabalhando as suas próprias convicções. Um pregador que não está convicto da mensagem que ele prega, dificilmente ele pode apresentar ao mundo esta mensagem de uma forma relevante. Então você pode fazer isso, né? Pegando aqui emprestado, que eu já respondi na pergunta anterior, é ouvindo e estudando. Você precisa fazer a sua tarefa de casa e investir seriamente na apresentação da palavra, como obreiro de Deus, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Muito bem. A próxima pergunta apresentada aqui é: por que o sermão expositivo é tão raro na igreja do século 21? Por que o sermão expositivo ele é tão raro na igreja do século 21? Bom, eu penso que uma grande parcela de culpa esteja nos seminários. Tive a oportunidade de ministrar em vários seminários e também de conhecer a grade curricular de muitos seminários. E se você que está fazendo um seminário ou já fez, preste um pouco atenção, qual é a importância que se dá ao sermão expositivo. Muito pelo contrário, dá-se uma ênfase muito grande aos demais, e o sermão expositivo ele é apenas citado. Não se tem um compromisso com este modelo de sermão, porque ele é um modelo que exige mais de quem ensina e exige mais de quem aprende. Então, um grande desafio hoje é que as pessoas elas não querem pagar o preço do investimento. Então, se você realmente quer fazer a diferença, você tem um desafio, que é aprender o sermão expositivo. E sabe, há uma característica tão particular aqui, porque eu vejo que existe até uma curiosidade das pessoas quanto a este modelo. Existe uma certa tentativa das pessoas em até se aproximar, mas por causa de uma má formação, isso às vezes impede as pessoas de avançar na compreensão disso.
Outra questão também é que falta referenciais. Se eu pedisse para você citar aqui para mim 10 pregadores, e se você fosse avaliar esses 10, quais deles realmente pregam uma mensagem expositiva? Se você faz uma análise dos congressos, e nós temos ainda grandes congressos acontecendo no Brasil, e para ouvir quais daqueles pregadores estão pregando uns sermões positivos. Então, por não haver modelos, por não haver esses referenciais, é que as pessoas veem o sermão expositivo como algo muito mais elitizado, como algo que deve ser feito para poucos. E nós precisamos destruir esse ponto de vista. E eu quero te convidar a você, então, se comprometer em aprender um pouco mais acerca desta modalidade de pregação. E eu tenho certeza que a sua vida ministerial será revolucionada. Eu tenho te convidado aqui para fazer parte de um novo movimento, através da Escola de Pregadores. Nós estamos aqui, então, convidando os homens e mulheres que querem ser a diferença que eles querem ver no mundo. Homens e mulheres que querem caminhar a segunda milha. Homens e mulheres que querem estar em chamas para Deus. E se você tem esse desejo no seu coração, e se você quer dizer, eis-me aqui, então, talvez seja justamente por isso que o Espírito Santo ele te trouxe até este curso, para despertar você. E se você está pronto para aprender, eu estou aqui para ser um instrumento de Deus na sua vida, um verdadeiro divisor de águas. Então, abra o seu coração para esse desafio no nome de Jesus. Alguém coloca aqui se a Bíblia, né, ela tem uma... eu pedi até para o pastor Michael pegar as perguntas que estão sendo colocadas aí e mandasse direto aqui para mim, ok? Alguém fala aqui do contexto expositivo, de uma exegese particular, do pregador, né? Se a Bíblia tem esta proposta ou se isso anula uma exegese, né, particular do pregador, ok? Eu vou responder a sua pergunta, para trazer isso para cá, muito bem? Vamos lá. Uma outra pergunta colocada é: qual é a dica você daria a um pregador que tem dificuldade em exercitar a leitura? Excelente pergunta. E você precisa assistir a nossa aula 3, onde eu falei sobre a importância da leitura. Mas a primeira coisa que eu poderia te dizer é que você precisa construir um novo hábito. Você tem o hábito de não ler. E como nós construímos um novo hábito? Como que nós criamos um novo hábito? Você cria um novo hábito com a persistência. Então pegue um livro que te interesse, um livro que te motive, e você vai fazer um compromisso, então, de determinar quantas páginas você vai ler por dia. Comece com pelo menos 10 páginas diárias de um bom livro, e se esse livro ele tem, portanto, 100 páginas, em 10 dias você terá lido um livro de 100 páginas. Depois disso você pode começar por capítulos, não é? Mas é o hábito. Quando estiver com vontade, leia. Quando não estiver com vontade, leia mais ainda. Um hábito novo, ele sempre vai nos tirar da nossa zona de conforto. E não existe como você ser um pregador eficaz se você não é um estudante. Não existe como você ser um pregador eficaz se você não aprendeu.
você adquire o direito de falar quando você escuta. E é importante também você entender como você aprende. Tem pessoas que aprendem muito mais ouvindo, outros através da leitura, mas é importante associar essas coisas. E então, crie um novo hábito. Se você fizer isso por um período de 40 dias, você terá lido pelo menos 3 livros de 100 páginas e terá construído um novo hábito. Participe também de um grupo de leitura. Comece a ler junto com um amigo que esteja lendo o mesmo livro, onde você vai poder compartilhar. E eu tenho certeza que se você fizer isso, formar este hábito diário, depois de 40 dias, quando você for pregar novamente, usando esses recursos, os resultados serão tão surpreendentes que você não vai mais querer parar de estudar e de aprender através da leitura. Muito bem? A próxima pergunta que se coloca aqui é desse aqui, virando para cá. Próxima pergunta apresentada aqui é do Adriano Couto. E ele diz assim: a Bíblia tem sua revelação. Isso anula uma exegese particular do pregador? Veja, primeiramente não existe uma exegese particular do pregador. Pelo contrário, a Bíblia diz que nenhuma porção das Escrituras é de particular elucidação. A maior tragédia que nós vemos aqui, Adriano, é essa, é quando o pregador ele acha que ele tem uma exegese particular. E pelo contrário, a hermenêutica e a exegese, elas trazem de alguma forma aqui um método que já foi comprovado na interpretação das Escrituras que se mostram eficientes. A revelação da Bíblia, ela é na verdade a comunicação do Evangelho de Jesus. O apóstolo João diz que essas coisas foram escritas para que nós pudéssemos crer. Então esse é um ponto importante. A exegese, ela vai trabalhar em cima da revelação das Escrituras e não o contrário disso. Então, respondendo bem a sua consideração, são 2 coisas que você precisa prestar atenção. A revelação da Bíblia é uma coisa, e a exegese particular do pregador deve ser extinta, porque isso não é exegese. Nós chamamos isso no grego de exegese, porque a exegese, ela extrai do texto o que está no texto. A exegese, ela trabalha a mente do autor. É como se você partisse agora para uma leitura do mundo daquele autor, daquele salmo, daquela determinada porção das Escrituras. E agora você vai trazendo isto através da pregação e da sua interpretação. Muito bem? Bom, essas foram as perguntas que alguns alunos enviaram. Eu quero aqui então dizer que se você não está no nosso grupo especial da Escola de Pregadores, você precisa estar neste grupo para você receber o seu certificado. Nós vamos começar então a entregar para você o seu certificado, mas você precisa estar neste grupo. Você tem aqui nessa página alguns links que vão trazer para você o caminho, para você fazer parte deste grupo especial. Então faça isso. Entre nesse grupo para que você possa então receber o seu certificado. O certificado será emitido pelo Querigma, que é o Instituto Custodiano de Educação Teológica, a Universidade
do Ministério da Palavra. Eu fundei este seminário em 1997, com um propósito muito claro de ensinar uma nova geração de homens e mulheres de Deus que gostariam de ser a diferença que eles tanto querem ver no mundo. Nós trabalhamos com uma metodologia interdisciplinar, onde você irá estudar vários aspectos das Escrituras dentro de uma dinâmica muito clara e muito objetiva. Você vai fazer isso de uma maneira muito clara, através de uma boa formação. Nesse instituto, você vai aprender a conjugar em perfeita harmonia, a espiritualidade e a erudição. Alguém está perguntando aqui qual o valor será cobrado do certificado. Este certificado é o nosso presente para você que fez esse curso, que tem esse chamado. É o nosso investimento na sua formação ministerial. Mas por isso, alguns critérios precisam ser seguidos. E o primeiro deles é que você esteja neste grupo, porque é um grupo especial. Aqui, na live, muitas pessoas podem estar assistindo, outras pessoas apenas passaram por aqui, mas isso aqui não é apenas uma live, é um treinamento. As pessoas que estão no grupo estão recebendo outros materiais, vão receber ainda a síntese das aulas e vão também receber uma oportunidade de compartilhar essa experiência de ser um pregador eficaz. Sabe, se Deus queima isso no seu coração, então nós queremos investir na sua vida, e é por isso que eu estou aqui nessas 4 aulas. São mais de 1 hora, ontem chegamos a 1 hora e 40 minutos de ministração, porque eu tenho um encargo no meu coração de ser um diferencial na sua vida. Eu quero que você entenda que a sua vida vai ser dividida antes de conhecer este curso e depois de ter conhecido. E esse certificado vai estar aí como meu presente para você. E todas as vezes que você olhar para ele, você vai se lembrar da importância do seu papel como pregador no mundo em que nós estamos vivendo. Eu tenho mais 2 perguntas aqui, e depois disso eu vou passar para a nossa segunda parte. Nessa pergunta se coloca por que os pregadores deixaram de ser referência quando o assunto são as aflições dos seres humanos e a psicologia tem ganhado mais espaço nos púlpitos e nas pregações? Excelente pergunta. Você pode até destacar essa pergunta e colocar nas suas redes sociais. Eu vou até repetir, porque eu quero dar uma resposta para você que apresentou essa pergunta. Algumas pessoas apresentam aqui até de forma anônima, mas você pode mandar o seu nome e eu vou aqui falar diretamente para você. Uma das razões pelas quais os pregadores deixaram de ser referência quando o assunto são as aflições dos seres humanos e a psicologia tem ganhado mais espaço nos púlpitos e nas pregações está no fato de que a teologia, durante milênios, ela se importou mais com a dogmática do que com a essência da revelação das Escrituras. É natural você procurar um curso teológico onde uma ênfase no ser humano como um todo é totalmente colocada em segundo plano. A psicologia, ela traz sim uma contribuição importante, e uma das razões pelas quais ela se faz isso,
porque muitos psicólogos têm tido uma boa formação, muitos psicólogos têm tido uma influência importante, porque fizeram do ser humano o seu objeto de pesquisa e se preocuparam com isso. As pessoas deixaram, portanto, de ter uma visão clara da revelação das Escrituras, quanto também a complexidade do ser humano. A Bíblia, ela tem a sua psicologia. E uma vez que você pega a palavra psicologia como sendo o estudo da psique, e o que era psique? Ora, se você abre o Novo Testamento, a palavra psique, ela aparece para definir a alma humana. E a Bíblia, portanto, traz muitos elementos, mas se você não sabe extrair estes princípios, então você começa a se utilizar de outros pensamentos. O nosso desafio é dialogar com a contribuição da psicologia, com a contribuição da sociologia, da filosofia e das demais ciências, mas é dialogar, é entender que a teologia, ela tem também uma proposta psicológica e ela deveria ter uma grande contribuição. Nós estamos formando uma nova turma de um curso chamado Teologia Clínica. Nesse curso, nós fazemos uma leitura do psiquismo humano a partir dos princípios apresentados nas Escrituras. E muitos desses princípios, você sabe muito bem, eles são milenares, eles são anteriores às psicologias, eles são anteriores à psicanálise, e nós vamos apresentar alguns princípios neste curso de teologia clínica. Não é um curso de psicologia pastoral, muito pelo contrário. Isso pode sim ser usado, mas a proposta desse curso é trazer uma contribuição destes princípios. E eu vou posteriormente te apresentar isso. A outra pergunta é do Eliel Elion, de Minas Gerais. Ele diz assim: quando faço um esboço e na hora da pregação não dá tempo de falar tudo, como resumir sem perder a essência? É uma excelente pergunta, mas através, Eliel, do treinamento, você vai conseguir, com a prática, perguntar quanto tempo você tem. É 10 minutos? Então você vai conseguir moldar, estruturar, sintetizar a sua mensagem no tempo que você tem. Mas esta é, sem dúvida, uma experiência que todo pregador ele já fez. E se você percebe que você não tem como esgotar todos os elementos, você pode, então, não aprofundar tanto a sua exposição. Faça uma citação dos seus tópicos. Quando você percebe que não vai conseguir terminar, o auditório não sabe o que você tem para entregar ou não. E quando você diz, eu tenho tanta coisa para falar aqui, mas o tempo não me permite, isso não dá uma visão de que você é um cara, uma pessoa muito erudita. Pelo contrário. Mas quando você, dado o tempo que você tem, você consegue, então, resumir. Pega o seu esboço, então, e depois de olhar para o relógio, perceber que falta poucos tempos, faça uma leitura dos tópicos que estão por ser abordados e vá diretamente para a sua aplicação pessoal. O que você não pode é não trazer uma aplicação prática da mensagem que você está pregando. Toda mensagem ela tem que ter um como fazer, um como aplicar. Muito bem?
E você vai fazer isso de uma maneira muito objetiva. Tem um movimento chamado TED, que é um movimento de palestras, onde os maiores palestrantes comparecem. O próprio Billy Graham esteve presente em um desses eventos. E é interessante que são pessoas com grande autoridade na sua área de atuação, mas eles conseguiram sintetizar a sua mensagem em apenas 20 minutos. Porque a grande questão não é se você tem 10 minutos ou se você tem 1 hora. É se você se preparou para falar 10 minutos ou você se preparou para falar 1 hora. Então, o grande vilão aqui é a falta de preparo. Às vezes eu vou pregar num evento, e este evento suponhamos que ele termine 9h30. Se você me passar a palavra às 9h15, eu vou ler um versículo, fazer uma saudação, mas eu não vou me arriscar a começar aquilo que eu sei que eu não vou terminar. Porque essa mesma atitude, eles não estão desprezando você, eles estão desprezando a palavra. Quando eu vejo uma igreja que se tem tempo para qualquer tipo de entretenimento, menos para a palavra, eu sempre vou me lembrar da resposta que Deus deu para Samuel. Aonde Samuel está orando, apresentando a demanda do povo, e Deus disse: Samuel, eles não estão rejeitando você, é a mim que eles estão rejeitando. Então essa atitude de desprezo, ela mostra exatamente como esta comunidade, ela prioriza ou não prioriza a palavra. Muito bem? A irmã Uda Duarte, pastora, ela pergunta se os treinamentos vai ser todos os dias. Veja, esse material, ele está sendo meditado e colocado lá no nosso canal do YouTube. Se você pesquisar lá, Conversando com Miguel Júnior, você vai chegar a este canal. E essas aulas vão estar disponíveis ali por um período de 10 dias. 10 dias. Depois de 10 dias, essas aulas elas vão estar na nossa comunidade privada. Por quê? Porque isso é um chamado para este tempo de treinamento. E se eu deixo isto aberto o tempo todo, as pessoas vão dizer assim: amanhã eu vejo, depois eu vou ver isso. E não vê. E não estuda. E eu não quero aqui simplesmente está desperdiçando tempo. Existe uma metodologia preparada para te ensinar a você entrar em um novo nível do seu ministério. E é por isso que eu te desafiei a fazer algumas coisas. Se você não faz, então você não está recebendo esse treinamento. Você está apenas assistindo. Mas se você não apenas está fazendo as suas anotações, mas você igualmente está tendo esta postura de caminhar a segunda milha, bem-vindos a uma nova evolução. Bem-vindos a um novo tempo. Bem-vindos. E as pessoas vão te estranhar, porque no princípio que você está fazendo esse investimento, talvez você vai receber algumas críticas, mas eu te garanto, eu não conheço ninguém que tenha feito esse treinamento do Ministério da Palavra com seriedade, que tenha continuado o mesmo. Você vai entrar em um novo nível, e eu quero ser, então, este canal de Deus para te conduzir desta formação. E se há no seu coração esse despertar, somente se Deus estiver despertando em seu coração. Caso contrário, siga a sua vida tranquilamente, porque
o encargo que eu recebi do Senhor foi de treinar um grupo de pessoas, uma verdadeira elite de pregadores, que vão sacudir a história desta geração, no nome de Jesus. Você pode dizer um amém, um assim seja, ou escreva aí nos comentários, eis-me aqui, no nome de Jesus. Outra pessoa me manda uma última consideração, e ela diz assim: Eliel e Leon, infelizmente isso tem acontecido demais. Dão muito tempo para os louvores e a pregação da palavra fica mirrada. Então, não se torne medíocre pelo fato das pessoas não estarem dando o tempo devido. Talvez você vai dizer: eu não vou mais me preparar porque eu só tenho 10 minutos. Eu não vou mais me preparar porque eu só tenho, talvez, aqui meia hora. E eu me lembro aqui de uma ocasião, e eu ministrei por 10 anos essa matéria de homilética em um determinado seminário em Goiânia. E sempre desafiei cada um dos alunos a entrar neste nível de comprometimento maior. E encontrei alguns alunos, um tempo depois, eles já estavam pastoreando. E um aluno me contou o seguinte: eu perguntei, e aí, como está a experiência da pregação na prática pastoral? E ele disse: olha, quando eu assumi a igreja, eu estava muito empolgado. Então eu preparava, eu jejuava, eu orava, e eu fui percebendo que o povo não queria aquilo. Hoje eu não preparo nada, eu abro a Bíblia e falo. E a igreja está absorvendo isto muito melhor. E eu disse para ele: olha, não é que a igreja não queria, ela só não estava acostumada. E você se rendeu à mediocridade. Você se moldou, você foi conformado à imagem da expectativa do povo. E você está vivendo abaixo do seu chamado. Sabe, não faça isso. Não viva abaixo do seu chamado. Se eu vou pregar e tem 10 pessoas para me ouvir, sabe, eu tenho 10 vidas que de uma maneira exponencial elas vão alcançar a vida de outras pessoas. Então eu vou ministrar o melhor. Leonardo Ravenhill, ele dizia algo interessante. Ele dizia que todas as vezes que ele pregava como se fosse a última vez. Por que era a última vez? Porque cada oportunidade, ela é única. Cada oportunidade, ela tem as suas particularidades. E é por isso que você precisa estar aqui. Ainda hoje, enquanto me preparava para falar com você, desde as 4 horas da manhã, onde colocava em oração a sua vida. Para quê? Porque eu sei que a minha responsabilidade é aquilo que eu aprendi com Jesus, é aquilo que eu aprendi com o apóstolo Paulo, aonde ele disse: o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Eu fiz uma pergunta no grupo especial da Escola de Pregadores, e eu pedi que se levantasse então alguns referenciais, e nomes como Martin Lloyd Jones, John Stott, Charles Finney, Charles Spurgeon, Billy Graham, D.L. Moody e outros nomes até da atualidade foram sendo apresentados como sendo modelos de referenciais. A pergunta é: se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para o Martin Lloyd Jones, uma pergunta para o Billy Graham ou
para um destes referenciais que você listou? Que pergunta você faria? Porque são as perguntas que nos levam para frente. Se você analisar isso traz uma transformação muito particular. Que pergunta você faria? Você pode até escrever alguma dessas perguntas. Talvez você não faria nenhuma, porque nós estamos aqui em um treinamento onde a maioria das pessoas não tiveram como ou não quiseram fazer uma pergunta. Então você tem essa oportunidade. Isso vai mudar a sua vida. Pastora Rosângela Fernandes, ela diz assim, não é? Todos que têm o desejo de obter um crescimento espiritual, este tem o endereço de anotar, de estudar mais, para não ficar na mesmice. Porque aquilo que você anota, você se compromete. Muito bem colocado isso aqui. Essa é a importância, então, que ela põe aqui de se fazer. Porque as anotações, elas vão fixar os princípios. Ao falar, está convicto e explicará com clareza. Muito bem observado na sua consideração. Muito bem? Então, que você possa trazer isso no seu coração, despertar isso para a sua vida, porque nós queremos ministrar isso no seu coração. Hoje é a nossa última aula aqui. Você vai ter alguns dias de assistir lá no YouTube, de fazer as anotações, de entrar no grupo. Mas se você tem um desejo, talvez até mesmo de conhecer como esse processo se dá na prática, então nós vamos poder juntos continuar um aprofundamento deste treinamento, mas não será algo para todos, será algo mais restrito. Por quê? Porque nós podemos avaliar o grupo de interesse que cada um tem ao entrar no grupo e ao participar das atividades. Então você vai poder fazer isso. Portanto, nós falamos aqui sobre a necessidade de estarmos preparados para este novo tempo, para este novo desafio. Se você está convicto disso, então vamos caminhar e ser esta mudança que nós tanto sabemos que o mundo precisa, no nome de Jesus. Ontem nós falamos sobre a estrutura do sermão, e eu passei para você a estrutura do sermão temático na prática. Hoje eu gostaria de terminar este treinamento abordando um outro aspecto que nós ficamos de considerar, que é o espaço da ilustração na sua mensagem. Nenhuma mensagem ela estará completa se ela não tiver uma boa ilustração. E nós sabemos que o pregador, através dos seus hábitos de leitura, ele consegue ter uma capacidade de tirar do seu bom depósito, portanto, uma transformação, tirar do seu depósito maiores recursos. Mas você precisa entender também como as pessoas aprendem. E ao entender isso, a ilustração, ela tem que ter uma coerência com o seu tema. Hoje nós usamos uma palavra muito interessante chamada storytellers. Storytellers nada mais é do que você contar uma ilustração, de você apresentar uma narrativa de uma maneira coerente. O storytellers é, na verdade, o nosso novo conceito para
ilustração. E as pessoas desaprenderam a contar histórias. As pessoas desaprenderam a se comunicar através de metáforas. As pessoas desaprenderam de como se comunicar com excelência. Basta você perceber, por exemplo, que não se tem uma preocupação de se contar a história para as crianças. E quando levamos para a vida adulta, no entanto, nós clamamos por coerência e por identificação. Todos os argumentos apresentados, eles vão validar a sua proposição, mas é a sua ilustração que vai fazer com que o seu auditório se identifique com aquilo que está sendo dito. Deixa eu dar um exemplo. Aqui no Evangelho de João, a Bíblia nos diz que Jesus estava em um determinado lugar e as pessoas levaram à presença dele uma mulher apanhada de adultério, e eles tinham uma definição para eles. Apresentaram uma lei, apresentaram algo que ele precisava fazer. Jesus poderia ter dado várias respostas, mas o que ele fez? Ele usou uma metáfora. Ele começou a escrever no chão e ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? As pessoas começaram a se identificar com aquela metáfora e cada um foi se retirando. Eu não sei o que ele escreveu no chão aquele dia, mas eu sei que ele usou uma das armas mais poderosas que nós temos, que é comunicar através de uma metáfora, de comunicar através de uma parábola. Ainda hoje nós temos parábolas do cotidiano, e a ilustração ela visa trazer esta luz ao seu sermão. É como diz um determinado autor, é uma casa onde as janelas estão sendo abertas para que haja uma boa ventilação. Então Jesus ele fez isso. Em muitas ocasiões ele contou uma parábola. A parábola, por exemplo, que ele contou do grão de mostarda e do fermento. Aquela parábola ela tem um contexto, e o contexto se deu porque um dia Jesus entrou numa sinagoga em um dia de sábado, e ali estava uma mulher encurvada, uma mulher que, embora fosse filha de Abraão, por 18 anos ela era prisioneira daquela situação. Jesus veio até ela e ministrou a sua libertação. Este milagre gerou um questionamento por parte das pessoas que estavam vendo o que havia acontecido. Jesus então lhes contou uma parábola, e ele diz que assim como um grão de mostarda, que sendo em si uma das menores sementes, uma vez plantada, ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai se tornar uma árvore, a ponto de que as aves dos céus vão vir e vão querer se aninhar, encontrar abrigos, fazer os seus ninhos naquela árvore que um dia ela foi apenas um grão de mostarda. A Bíblia diz que quando ele disse estas palavras, os seus inimigos foram envergonhados. Os seus inimigos se retiraram e a obra do Senhor ela foi comunicada. Uma ilustração com seus recursos audiovisuais torna-se um instrumento de grande valor, pois em todas as áreas da comunicação hoje em dia é usado para esclarecer, para argumentar, para clarear e fortalecer a comunicação. Nós não temos espaço aqui,
esses 4 dias de curso, para que eu possa falar para você como desenvolver um método para utilizar, por exemplo, os recursos audiovisuais em uma pregação. É comum hoje os projetores de mídia, onde aquilo que o pregador está ministrando pode ser também projetado e ilustrado. Isso deve enriquecer muito a sua mensagem, mas eu tenho visto isso ser usada de uma maneira errada. Vejo um total desconhecimento acerca da pregação e as novas tecnologias. E você precisa então aprender a lidar com isso. Para quê? Para que a ilustração e estes recursos audiovisuais sirvam para quê? Sirvam para trazer um brilhantismo maior para a sua ministração. A ilustração, ela é um método antigo, pois em toda a Bíblia descobrimos que Deus usou a ilustração como um meio de revelar a sua vontade aos homens. É necessário a utilização destes recursos na homilética, porque isso vai propiciar ao aluno os elementos básicos para lhe ajudar na formação de seus estudos e na formação de suas mensagens. Deixa eu te perguntar, você é um bom contador de histórias? Escreve para mim se você é um bom contador de histórias. Ninguém é um bom contador de histórias? Gosta de contar piadas? E a piada, ela traz uma essência interessante, porque ela é uma metáfora que sempre irá produzir alguma coisa. E eu não sei se você sabe contar piadas, mas já viu uma pessoa que ela está rindo antes mesmo de contar a piada? Mas há aquele outro que ele vai contando a história e a risada e o humor no final é quase inevitável, porque é alguém que dedicou um tempo nisso. Eu não estou dizendo que você deve trazer as piadas para o púlpito, não é isso. Pelo contrário, o que você deve trazer para o púlpito é um senso de humor. Tem pregador que ele está pregando e parece que está tão triste, tão desanimado, não existe um sorriso no seu rosto, talvez porque a visão que ele tenha daquilo seja algo muito limitado para ele. Mas quando eu penso em Jesus, eu vejo um sorriso no seu rosto. Quando eu penso no apóstolo Paulo, eu vejo um semblante sereno, mas eu também vejo um humor. Não estou falando de sarcasmo, estou falando de humor que traz uma certa leveza. E por favor, não entenda isto como piada nos púlpitos. O púlpito não é lugar para essas coisas. O que eu estou dizendo é que a sua ilustração, ela vai trazer esta verdadeira ilha no seu discurso, contribuindo, portanto, para que o seu público possa assimilar. Talvez eles não irão lembrar de todas as argumentações que você apresentou, mas eles irão se lembrar da sua história. E é por isso que Jesus ensinava por parábola. Os discípulos perguntaram: mestre, por que o senhor está contando uma parábola para eles? Jesus lhes disse de uma maneira muito clara: porque eles vendo não veem, porque eles ouvindo não ouvem. E então, naquelas parábolas, ele trazia princípios que poderiam ser desenvolvidos de uma maneira muito clara. Alguém disse aqui: eu gosto de contar histórias e principalmente piadas, principalmente se for para o meu sobrinho Adam Jeremy. E é muito importante você fazer esse exercício.
Comece contando uma história para as crianças. Se elas entenderem, você está pronto para contar essa história no púlpito. Alguns cuidados devem ser observados, porque uma vez que a ilustração, que vem do latim, ela quer dizer clarear, ela quer dizer jogar luz, esclarecer. Eu quero te ensinar algo aqui. Da próxima vez que você for conversar com alguém e você for contar talvez como foi o seu dia, ou um filme, ou qualquer elemento que você for apresentar, você vai fazer isso de uma maneira mais consciente de que você está comunicando uma história. Uma história ela tem que ter início, meio e fim. E ela visa compreender. Se você aprender a se comunicar de forma eficaz no seu dia a dia, você vai trazer isso para o público. E aqui eu preciso abrir um parênteses para você, para que você possa aplicar isso na sua comunicação. Porque qual língua nós devemos comunicar? É interessante percebermos isto. Como na hora de pregar, os conflitos gramaticais começam a aparecer. Eu vejo pregadores com discurso nos púlpitos de uma maneira tanto estranha. Eu vi um pregador que ele dizia: vamos nos colocar sobre os pés, e este que vos fala é o mensageiro da palavra do Deus Altíssimo. Esse que vos fala, vamos colocar sobre os pés, vamos colocar de pé. São questões que podem até mesmo gerar um conflito. No dia a dia, esse irmão não conversa desse jeito. E se você entender que muitos bloqueios da comunicação, ela ocorre porque no dia a dia você tem uma linguagem e no púlpito você quer ter uma linguagem diferente. É como se você tivesse uma língua adquirida e uma língua transmitida, onde a língua adquirida é aquela que você aprendeu numa escola, numa gramática, e a língua transmitida é aquela que você recebeu da sua família, do seu ambiente mais próximo. Na hora de falar, isso gera um conflito, porque as pessoas elas não saberão como se comunicar, se ela deve utilizar a língua adquirida ou a língua transmitida. Isso gera um verdadeiro bloqueio, e elas ficam ali paradas, já se perdendo na sua introdução. E como você vai vencer isso? Você vai vencer isso levando para o púlpito a linguagem que você usa no seu cotidiano. Se você quer se comunicar com mais clareza nas suas mensagens, aprenda a se comunicar com mais clareza no dia a dia. Desde a forma como você trata uma criança, da forma como você trata um conhecido ou desconhecido, eu não sei. Comunique-se com mais clareza. E o hábito da leitura, ele tem um propósito também de ampliar o seu vocabulário. Se você tem mais de 100.000 verbetes em um dicionário da língua portuguesa, por que usar apenas 1.000 e ele usar de maneira errada? À medida que você vai lendo, você vai adquirindo cultura, e à medida que você vai comunicando com seus amigos e principalmente com seus familiares, este traz para você um desenvolvimento muito claro. Eu tenho aqui uma palavra da Ivanice, ela é professora, e ela disse que ela fala: sou professora, então contar história é essencial. Muito bem. E aí é o ponto, além de ser essencial, não deve ser contada de qualquer jeito. Tome muito cuidado com isso. Quantas vezes eu vejo
alguns pregadores contaram ilustrações que não são bem daquele jeito. As ilustrações, elas precisam ser verdadeiras. E se ela for fictícia, apresente desta forma. E isto vai enriquecer muito o seu vocabulário. Eu estava no evento e ouvi um pregador e ele contou uma ilustração, uma experiência, e ele falou com tanta propriedade de como ele havia vivido isto. E as pessoas ficaram impressionadas com aquela experiência. No entanto, eu sabia que ele estava apenas citando uma história que aconteceu com outro autor que ele narrou essa experiência num livro. E eu fiquei ali olhando para ele, vendo ele contar aquela história, como se aquilo tivesse acontecido com ele. Até os detalhes estavam ali. Irmãos e irmãs, isso não é algo que vai enriquecer a sua mensagem. Muito pelo contrário. Se você quer fazer isso, conte a fonte. E você pode trazer isso para a sua experiência. Muitas vezes, e quantas vezes, eu trago como forma de ilustração aquilo que eu absorvi das biografias. E isso, para mim, é tão terapêutico, e é tão pastoral, e é tão significativo. Quantas vezes as pessoas foram atrás de um livro porque ouviram eu citar um livro numa pregação? Quantas vezes as pessoas desenvolveram o hábito de leitura porque elas me perguntaram se eu indicava um determinado autor? Se eu sou a autoridade naquele assunto, eu também sei que outras pessoas têm algo a contribuir e eu preciso fazer isso. Então, ao trazer estas citações, faça isto com muita maestria, com muita habilidade. E aí, eu volto para a primeira pergunta apresentada aqui pelo nosso amigo pastor, quando ele falava sobre treinar. E se você tem que treinar alguma coisa, comece com as suas histórias. Não conte as mesmas histórias o tempo todo. E se contar, traga isto dentro de uma nova aplicação. Deixa eu te colocar alguns princípios importantes aqui. Primeiramente, a ilustração, ela deve ter uma completa relação de sentido. Uma proporção é adequada ao tema. Caso contrário, ela será apenas uma embromação. E aí você precisa tomar cuidado com isso. Não conte uma história simplesmente para você cumprir o tempo. E eu não poderia terminar sem te dizer algo. Se você tem 1 hora para pregar, mas se com 30 minutos você já disse o que tinha para dizer, termine. Termine. Não tem aquela crise de falar e olhar para o relógio, falar e olhar para o relógio de novo. Já viu o pregador fazer isso? E ele começa a ameaçar terminar e ele vê que não passou 10 minutos. Não faça isso. Se você tem 2 horas para pregar, mas se com 10 minutos você já transmitiu, então termine. Termine. Mas ocupe bem o seu tempo de pregação. Ocupe cada minuto, cada milésimo de segundo. Eu falei para vocês nas últimas aulas como estruturar. E no nosso grupo especial eu apresentei uma estrutura para isso. Então, pense em como você irá transmitir. Alguns pregadores, poucos na verdade, mas ele tem um hábito até mesmo de visualizar, de se ver pregando esta mensagem. Isso é importante. Agora, saiba lidar com imprevistos. E se o imprevisto ele aparecer, trate ele com naturalidade.
porque você está lidando com um processo de comunicação e você pode até mesmo se comunicar com isso, mas pregue com um propósito. Um segundo aspecto sobre a ilustração é que a ilustração ela deve ser bem escolhida, pesquisada para um determinado tema, pois os ouvintes podem esquecer dos argumentos do pregador, mas não esquecem a ilustração devido à possibilidade fantástica que ela oferece de associação de ideias e com a fixação dos princípios. Eu creio que você, seguindo este método que já foi apresentado, que já foi validado, você poderá entrar em um novo nível de manifestação de realidade do seu ministério. Esta geração ainda está para ouvir. Esta geração ainda está para conhecer aquilo que foi realidade para D.L. Moody. D.L. Moody um dia ouviu uma frase que mudou a vida dele, e eu espero que essa frase mude também a sua vida. Ele disse: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem, para um homem e através de um homem completamente entregue a Ele. Ele chegou em casa, compartilhou isso com a sua esposa, e ele chegou a dizer que essas palavras queimavam tanto o seu coração, que aonde quer que ele fosse, era como se ele visse aquelas palavras estampadas em todos os lugares. E a palavra ela dizia: o que Deus pode fazer com um homem. E ele concluiu. Ele não está dizendo que é um homem de posses. Ele não está dizendo que é um homem especial. Ele está dizendo que Deus pode fazer com, para e através de um homem. E ele disse: eu serei este homem. E sabe, ele foi este homem. Ele consagrou a sua vida. E nós preparamos um curso chamado O Segredo dos Grandes Pregadores. Até que você recebeu uma formação completa em homilética. E alguns pontos foram levantados. Mas se existe no seu coração um desejo de receber uma mentoria, o desejo no seu coração de ser acompanhado passo a passo, na prática deste método. O que eu estou dizendo para você é que ao pesquisar por mais de 20 anos o segredo dos grandes pregadores, nós percebemos que existia ali uma particularidade. Não é apenas um elemento que fazia diferença. Charles Spurgeon não foi extraordinário apenas porque ele tinha uma mente brilhante, mas ele foi porque ele tinha um método. Toda essa história, nós vamos começar os segredos dos grandes pregadores lá atrás, e eu vou compartilhar com você isso na atualidade. Mas sabe, eu sei que para muitas pessoas elas vão parar por aqui. Eu sei que para muitas pessoas elas vão dizer: tá bom, eu quero apenas melhorar um pouco a minha pregação. E se você pensa assim, muito bem, eu espero que este propósito tenha servido para que você possa então ministrar este um pouco mais. Mas, se você deseja, se você quer realmente entrar nesta mentoria, nós, do Instituto Custodiano de Educação Teológica, queremos dar continuidade neste treinamento. Queremos trazer, então, algumas considerações, algum acompanhamento na prática, aonde por um período aí de 3 meses, você vai ser acompanhado em uma mentoria passo a passo, onde juntamente aqui, com esta perspectiva, você vai ser desafiado a entrar
é um nível de excelência sobrenatural. E eu vou selecionar apenas algumas pessoas. Por quê? Porque eu acredito que Deus é que vai mover. É Deus que está falando no coração dessa pessoa agora, que quer entrar neste segredo dos grandes pregadores, que quer levar essa jornada agora para a prática. E se você é essa pessoa, eu quero te convidar a estar nesse grupo especial da Escola de Pregadores. Este curso, nós vamos apresentar ele com uma oferta, porque ela tem um valor muito grande. Ela tem sido apresentada em outras plataformas, mas também será apresentada de uma maneira muito pessoal para você. Quem já teve a oportunidade de estudar no Instituto Custodiano de Educação Teológica, sabe que aqui nós temos um critério muito rigoroso em aceitar ou não determinados alunos. E qual é esse critério? Nós vamos orar. O Espírito Santo vai testificar. Por quê? Porque nós temos uma metodologia diferenciada para que você tenha resultados diferenciados. Esse curso ele tem sido ofertado já em outros contextos pelo um valor de R$400. Mas hoje nós vamos ter uma oferta especial para você que está participando ali deste grupo especial. Nós temos ali uma proposta, porque conhecendo a sua realidade, conhecendo aquilo que você quer investir, então nós podemos juntos caminharmos nesta mentoria. Você vai receber não apenas um encontro comigo uma vez por semana, mas eu vou também levar você a outros módulos que serão complementares na formação do seu ministério. Haverá um convite ali para um encontro na segunda-feira, através da plataforma do Zoom, onde eu vou conversar com você. Eu vou mostrar para você então que nós podemos fazer juntos esta grande transformação. Mas, para as pessoas que estão no grupo, nós vamos apresentar este valor com um preço diferenciado. Você vai investir apenas 10 prestações aí, de 10 parcelas de R$29. Veja, será menos de R$1 por dia. Será que o seu ministério vale isso? Será que você está capacitado a investir no seu ministério? E se você não tem, sabe, esta coragem de investir R$1 por dia no seu ministério, então está na hora de você questionar um pouco mais o valor do investimento que você tem apresentado diante de Deus. Eu quero aqui então que você procure o link, e vou deixar aqui nesta página também, e você vai, no nome de Jesus, ser impactados. No nome de Jesus, um forte abraço a todos. E lembrando que você vai receber o seu certificado através deste grupo. São duas coisas distintas. Esse curso aqui de homiléticas é um presente que eu tenho para você. O certificado que eu vou te apresentar. E você vai receber esse certificado nos próximos dias, seguindo as orientações que eu tenho para você ali neste grupo especial. Eu te espero lá. Bem-vindos a esta nova revolução, e nós vamos impactar essa geração para a glória do nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, e eu te espero lá para esta jornada, no nome de Jesus. Muito obrigado a todos.